Eu quero fazer agora a questão 2 da prova 3 de 2019. Essa questão é dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente tem um átomo de hidrogênio que sofre uma transição do estado 2p para o estado 1s, emitindo um fóton. A transição transcorre no intervalo de tempo tal, que é o tempo de vida do estado 2p, chamado tempo de vida do estado 2p. E aí a gente vai usar esse tempo tal para estimar a incerteza na posição do fóton. E estimando a incerteza na posição do fóton, a gente vai usar a relação de incerteza para estimar a incerteza no momento linear do fóton. Ok, então lembrando que a relação de incerteza nos diz que ΔX, ΔP tem que ser maior ou igual a H barra. E tanto ΔX quanto ΔP podem ser calculados precisamente utilizando a função de onda, mas existem maneiras da gente estimar esses valores, mesmo que a gente não conheça exatamente quem são ΔX e ΔP, que permitem a gente ter alguma noção sobre o que acontece com o sistema que a gente quer descrever, que nesse caso é o fóton, tá? Bom, então a informação que a gente tem é o tempo de vida do fóton, que é tal. E eu sei que o fóton viaja a velocidade c, então a gente vai estimar ΔX como sendo tal vezes c, que é o quanto o fóton percorre, o comprimento que o fóton percorre no tempo tal, dado que ele viaja com velocidade c. Tá? E daí, uma vez que essa estimativa aqui já foi falada no exercício, né, nessa parte aqui, então agora a gente pode usar esse ΔX, que a gente estimou dessa forma, na relação de incerteza para estimar o ΔP. Então, o ΔP é maior ou igual a H barra sobre ΔX, que é igual a H barra sobre tal C. Então, o ΔP tem que ser maior ou igual a H barra sobre tal C. E essa é a resposta do exercício. Na parte 2 dessa questão, a gente tem um elétron num poço de potencial unidimensional com barreiras infinitas, situado entre 0 e L. Então, a gente tem esse potencial aqui, então aqui é infinito, né? Tem as paredes de altura infinita, então o elétron está confinado nessa região entre 0 e L. E no instante t igual a 0, a função de onda é dada por psi de x0 igual a i a x menos L sobre 2 elevado ao cubo, em que há uma constante real que tem que ser usada para fazer a normalização, né? Para que a integral do módulo ao quadrado seja igual a 1. Ok. Na letra A, o exercício pede para a gente encontrar a derivada psi dt na posição x igual a L sobre 4 no instante t igual a 0. Ok, então, o exercício não deu para a gente a informação de psi como uma função do tempo, então a gente não consegue calcular diretamente essa derivada, né? Uma vez que a gente não tem psi como função do tempo, a gente só tem psi como função de x em t igual a 0. Mas, se a gente lembrar da equação de Schrödinger, a gente pode relacionar essas duas coisas e calcular essa derivada temporal utilizando as informações que a gente tem. Bom, então, da equação de Schrödinger, a gente tem que, nesse caso, como o de x é igual a 0 entre 0 e L, a gente tem que I H barra del psi
del t é igual a menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada em relação a x, de psi de xt. Se a gente quiser essa derivada temporal aqui, a gente pode fazer a derivada em relação a x, tá? Então, i h barra del psi del t em x, 0, é igual a menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada em relação a x de psi de x, 0. E essa função aqui a gente tem, né? Essa função aqui a gente tem. Então, a gente pode calcular a derivada dela, né? Que é essa função que está aqui. Ok, então agora a gente pode calcular essas derivadas. Então, a derivada de psi, deixa eu colocar aqui que é em relação a x, para ficar claro. Então, aqui vai ser 3ia x menos L sobre 2 elevado ao quadrado. E a derivada segunda é 6ia x menos L sobre 2. E essa derivada aqui é a que a gente vai relacionar com a derivada temporal. Então, a derivada temporal vai ser, que eu posso cortar um h, né? Então, vai ficar menos h menos h barra sobre 2m, derivada segunda, que é 6ia x menos L sobre 2. Isso tem um i aqui na frente, né? Então, eu posso cortar os i's também. Então, a derivada que a gente quer é igual a 3a h barra sobre m x menos L sobre 2. Agora, o exercício pede para a gente calcular essa derivada em x igual a L sobre 4. Então, eu vou substituir x igual a L sobre 4 aqui. Tem um menos aqui, né? Então, isso aqui vai ficar menos 3a h barra sobre m vezes menos L sobre 4. Então, vai ficar 3a h barra 3a h barra L sobre 4m. Então, a derivada então, isso aqui é em L sobre 4, 0, né? Em L sobre 4, 0, que é o que o exercício pede, é 3a h barra L sobre 4m. Ok. Bom, na letra B, o exercício pede para a gente verificar se o estado acima é um estado estacionário. Bom, um estado estacionário são aqueles que a gente encontra como solução da equação de Schrödinger, que são produto de uma exponencial temporal e uma função que é uma autofunção do Hamiltoniano. Se vocês lembrarem da solução da equação de Schrödinger para o poço de potencial, vocês vão lembrar que as autofunções do Hamiltoniano são funções senoidais, enquanto que essa função dada aqui, a parte espacial aqui, é um polinômio. Né? Então, a gente já tem uma noção de que esse estado não é um estado estacionário. Né? Então, vamos
de fato provar que esse é o caso, tá? Então, para estados estacionários, a gente tem que psi de xt é exponencial de menos iet sobre h barra psi de x, e a derivada em relação a t, se a gente lembrar, nesse caso do posto de potencial, isso aqui é verdade para qualquer sistema, mas para o posto de potencial, isso aqui são funções senoidais, né? Que são seno de n e x sobre L, em que n dava o nível de energia e estava relacionado com o valor de E aqui. Ok. Independente disso, né, esse é um fato que a gente já sabe, pelo que a gente resolveu, independente disso, se eu derivar essa coisa aqui em relação a t, isso vai me dar menos i e sobre h barra, exponencial de menos i et sobre h barra psi de x, que é a mesma coisa de menos i e h barra psi de xt. Então, a derivada em relação ao tempo dessa função de onda, se ela for um estado estacionário, tem que ser um múltiplo da própria função. Só que a gente viu aqui que essa função, essa derivada, é 6ia x menos L sobre 2, isso aqui é diferente de IE sobre H barra vezes, isso aqui é em zero, né? Isso aqui é diferente desse múltiplo, né, com menos, vezes a função de onda, porque esse cara aqui é um polinômio de grau 3. Então, esse estado não é um estado estacionário. Como eu mencionei para vocês antes, sempre que a gente resolve a equação de Schrödinger, a gente obtém os estados estacionários, mas, em geral, a função de onda do sistema não é um estado estacionário, mas é uma combinação, é uma superposição de estados estacionários, que é o que acontece aqui, tá? Essa função de onda que a gente tem aqui não é um estado estacionário, mas ela pode ser escrita como uma superposição, como uma combinação de estados estacionários.